Shalom, queridos, graça e paz, bem amados. Vou fazer um breve vídeo aqui, rápido. Eu nem deveria gastar tempo, mas existem vidas em questões e vidas que são enganadas, tanto pelas pessoas seculares como as pessoas que já se dizem conhecer a palavra de Deus. Postei aqui antes de ontem sobre a Yasmin, né, que suicidou-se. Segundo o que nos contam, estava depressiva. E aí o que acontece? Há uns meses atrás eu já tinha postado um vídeo falando acerca do suicídio, né? Que nós não temos o direito de tirar a própria vida. E aí o que acontece? Você não vê interesse em ninguém de divulgar. Talvez se esses que entraram aí para criticar, para me chamar de juiz, e que você não pode julgar, que isso e aquilo, os santarrões de plantões da internet, se eles tivessem interesse em salvar vidas, eles pegariam esse vídeo meu, não é um vídeo tão explicativo, que fala acerca do suicídio, né? Eles teriam divulgado, teriam compartilhado, né? Levado para outras pessoas esse conhecimento. Mas não há manifesto de ninguém, não há interesse de ninguém precaver ou estar sempre um passo à frente das coisas ruins para não acontecer. Não há interesse. O interesse é quando acontece. Aconteceu, então agora vamos curtir. Agora vamos comentar. Agora vamos compartilhar. Você entendeu? Vocês estão entendendo que a geração de hoje, elas têm interesse nas catástrofes e não em impedir que as catástrofes aconteçam. Você pode perceber, se hoje alguém traz uma notícia aqui, traz uma informação que seja de muito, mas de muito mesmo importância para a humanidade, poucas pessoas a divulgam. Poucas pessoas compartilham, poucas pessoas comentam. Mas se esse mal acometer alguém, essa pessoa está definhando em cima da cama, em estado ali de calamidade, terminal até. Muitas pessoas divulgam, muitas pessoas compartilham. Por quê? Porque o mal já chegou. Então, o interesse da geração hoje decaída, o interesse é do mal e não precaver-se do mal. Então vocês entendem? O que aparece de crentes santos, de pessoas boazinhas. Não, mas você está sendo um juiz, você não pode julgar, você não está no lugar dessa pessoa que se suicidou-se. Coitadinho de você com esse pensamento seu. Coitadinho de vocês que pensam assim. Coitadinho. Porque, como já falei, vocês não têm interesse em ajudar as pessoas. Vocês têm interesse em causar confusão. Depois que o caos se instala, aí vocês têm interesse de divulgar, de comentar, de xingar, de bater. Não é isso? Agora eu vos afirmo. Depressão não é uma doença. Pode-se desenvolver uma doença por intermédio da depressão? Sim. Aí é uma outra situação. É uma consequência. Pode desenvolver doença. Agora que a depressão em si é uma doença e que o homem precisa tratar, uma doença, segundo a ciência, doença. Como que se conhece doença? O que caracteriza a doença? Anormalidade no corpo.
Você sente uma fadiga fora do normal. Você se sente fraco, cansado, fora do normal. Você sente dor em algum lugar onde você não estava sentindo. Algum inchaço em algum lugar onde não havia inchaço algum. Então, doença ou vem por meio de uma dor de cabeça. Então, assim, doença mostra sinais vitais e palpável no corpo. Agora, o que diz a ciência acerca da depressão, que vocês tanto dizem que é uma doença? Vamos ver o que diz a ciência? Olha aqui o que a ciência diz. Ó. Caracteriza por afetar o humor. Uma pessoa que está sem humor, ela está doente? Pode ser. Mas isso seria uma doença em si? A falta de humor seria uma doença? Uma pessoa pode faltar humor se ela estiver passando por algum problema, alguma doença em si próprio. Então ela fica sem humor. Quem fica alegre quando está doente? Tá. Mas o humor em si não é uma doença. Segundo, isso aqui é a ciência, tá? Tristeza frequente, tá? Tristeza frequente é uma doença ou ela foi causada por alguma doença? Se você está doente, alguma coisa não vai mal, não vai bem no teu corpo, obviamente você vai ter tristeza frequente. Quem fica alegre quando está doente? Mas a tristeza frequente não é a doença em si. Ela é causada pela doença que a pessoa está acometida. Tá? O indivíduo deprimido também é caracterizado por isso. A pessoa fica deprimido, tá? Sente-se triste. Veja só que o que eu estou citando aqui são sintomas aqui dentro. Ó. São sintomas na mente. Tá? Terceiro, desesperançada. Uma pessoa desesperançada. Isso são as características da depressão. Segundo a ciência. Você está anotando? Ela fica desesperançada. Não tem esperança alguma. Não encontra luz, não encontra caminho, não encontra meio, saída. Só vê negridão e solidão em sua volta. Quarto, desanimada. Mas não é aquele desânimo, sabe? Não. É desânimo profundo. Tá? Isso é desânimo profundo. Quinto, abatido ou na força, com baixo astral. Ou seja, não tem ânimo algum para nada uma pessoa quando entra em depressão. Mas isso caracterizou para você uma doença? Para mim não caracterizou, não mostrou ser uma doença. Para você mostrou ser uma doença isso? Isso é um sinal vital no corpo? Estamos falando aqui de mente. Uma pessoa depressiva, a ciência não fala, mas nós que conhecemos a palavra de Deus e discernimos tudo, e de ninguém somos discernidos, nem entendidos, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas materiais se discernem materialmente. O que acontece hoje com a maioria dos cristãos, dos evangélicos, é que eles estão muito superficiais, eles estão mais na matéria, estão mais ali na carne, né? Estão mais pelas coisas que eles conseguem ver, que eles conseguem sentir. Então, eles esqueceram do lado espiritual. Agora, veja só, todos esses sintomas, qual é a conclusão da matemática, André? A conclusão é, amigo, que uma pessoa, quando se chega nesse estado, né, agudo até, ele não encontra outra saída, a não ser o quê? A morte. É só o que vem na mente dele, é morte. Agora, biblicamente falando, para quem conhece de Bíblia, seja bem-vindo. Para quem não conhece,
Vamos estudar também as Escrituras. Dois casos importantes nas Escrituras. Foi o caso de Judas Iscariotes, que se suicidou-se porque entrou em profunda depressão logo depois que ele traiu a Cristo. Satanás entrou na mente dele, e o encorajou a se suicidar-se. Segunda pessoa que se suicidou-se, o rei Saul. Por que o rei Saul se suicidou-se? Porque começou a fazer coisas erradas para o Criador. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se afastou dele. O Espírito de Deus se afastou dele. Então, um espírito vindo da parte de Deus o atormentava. Então, você entende, amado? E a única solução que Saul teve, a única solução para a vida dele, ao invés de buscar auxílio no Criador, se arrepender dos seus pecados, e pedir que Deus estendesse a mão de misericórdia e ele tomasse vergonha na cara, a saída que ele encontrou, sendo atormentado, foi essa: se suicidar-se. Essa é a solução que as pessoas depressivas encontram para a sua vida. A maioria das pessoas que suicidam-se, elas estão em profunda tristeza, em grande opressão. A depressão é uma opressão. Aonde? No corpo? Não, na mente. Tá? É no controle do corpo. É na nave mãe. Então, amado, quem que causa isso? É uma doença? Isso é uma ação maligna, filho. Seja bem-vindo ao conhecimento, ao mundo espiritual. Cristão, vocês que estão dentro das igrejas, que hoje vê grandes pastores, grandes, entre aspas, né? Eles ensinam hoje que é uma doença. Deixa eu falar uma coisa para você que não conhece a palavra de Deus. Está escrito em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva. Viva porque ela transmite vida e ela é eficaz. Ela age com eficiência, com eficácia quando ela é lançada. É viva e eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Você sabe o que quer dizer isso? Ela é muito mais cortante, ela vai muito mais além do que qualquer objeto cortante que exista na terra. É a palavra de Deus. Ela tem a capacidade de se introduzir-se entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Você conhece algum? A ciência até desenvolveu algum mecanismo, robótico, alguma ferramenta que penetra dentro das pessoas aí em lugares bem que a gente nunca jamais imaginaria que fosse entrar ali uma câmera, fosse entrar ali um objeto. Eles conseguem. Mas deixa eu te falar. Entre a alma e o espírito, só a palavra de Deus. Então, uma depressão, amado, a depressão, uma opressão, ela vem na mente. Ela é cometida quando você sofre um ataque direto por Satanás, pelos demônios, os espíritos imundos. Então você fica depressivo, você fica em ponto de enlouquecer, você não vê mais nada na tua frente a não ser escuridão, ou seja, vontade de se suicidar-se. Você tem coragem, por quê? Porque os demônios te auxiliam a cometer esse ato. Você está captando a mensagem? Mas a palavra de Deus não é remédio. Não existe remédio para tristeza. Não existe remédio para um desânimo. Não existe remédio. É a palavra de Deus quem equilibra todas as coisas. A palavra de Deus, você crendo ou não. Uma pessoa, não estou aqui descartando o trabalho dos profissionais, porque uma pessoa animada, porque a função do médico que trabalha com pessoas com depressão é isso. Ele vai tentar reanimar, vai tentar arrancar da tua mente aquela ideia negativa, sabe? Aquela ideia sombria de que você está arrasado, que não tem mais jeito, a tua solução é morte. Ele vai tentar arrancar. Então ele vem com alegria, vem com entusiasmo, vem com palavras positivas,
Isso é bom? É. Mas existe alguém que vai além dos médicos. E a palavra dele não fica só ali superficial. Ela penetra dentro da sua alma, entre juntas e medulas, entre seu espírito, e arranca, você entendeu? Arranca o mal pela raiz. A opressão, a depressão, amado, é coisa maligna. 90% é coisa maligna. Você acha que por quê? Está escrito na palavra de Deus em Efésios 6, que nos manda nos revestir de toda armadura celestiais, e fala para colocar o capacete da justiça. Por causa de quê, irmão André? Por causa de dados inflamados que Satanás lança a todo instante na nossa mente, achando o quê? Que é brincadeira o negócio? Acha que é brincadeira? Agora você veja aí o que causa depressão. Uma pessoa quando fica depressiva, sempre a depressão está ligada a algo terreno. Você já percebeu? É uma perca, é a perca de um pai, é a perca de uma mãe, é a perca de um esposo, de uma esposa, é a perca de um filho, né? É alguém que tinha muito dinheiro, possuía muitas coisas, perdeu, entrou em depressão. Você vê que a depressão é causada sempre por alguma perca. Sempre está ligada a alguma coisa que você perdeu aqui na terra. Então você se sente um nada porque perdeu. E acha que a tua solução, o teu motivo de viver, de continuar a tua jornada na terra, precisava daquele algo, daquilo ou daquela pessoa para tu continuar. E por isso bate profunda tristeza. Aí é onde a ciência não entende. Quando você fica totalmente deprimido, triste, o diabo entra, meu amigo. Você abre uma porta imensa para os demônios entrar na tua mente, entrar no teu ser e começar a te oprimir com palavras negativas. Isso aqui é espiritual. Eu sei que a igreja atual de hoje, essa igreja mentirosa, apostata, essa igreja hipócrita que hoje está espalhada aí na terra, não entende isso que eu estou falando. São coisas espirituais. Eu estou falando aqui de espiritualidade. Eu estou falando de combate espiritual. Eu não estou falando de carnalidade. Eu estou falando de ataques demoníacos que acontecem. Mas acontece só com quem está no mundo? Não. Acontece com quem está dentro da igreja. Acontece com quem está fiel a Deus. O diabo vem e ataca. A diferença de quem está fiel a Deus é que ele consegue ficar de pé quando Satanás o ataca. Por quê? Porque ele está alicerçado na palavra. Ele busca viver a palavra. Então ele sofre o abalo, sofre o cataclisma, sofre, mas ele cai? Não, ele não cai, ele continua de pé. Ele continua firme, marchando, se arrastando, mas ele não para, não desiste, não dá vazão para esse sentimento satânico de suicida tomar conta da sua mente. Essa é a grande diferença. Ah, mas tem pastores que estão se suicidando. As pessoas são baratas. Cada comentário tem pastores, padres, estão se suicidando. Sim. Por que estão se suicidando? E por que você está abismado porque ele tem um título de pastor ou ele tem um título de padre? Por que você está abismado? Se chegou, amado, ao ponto de uma pessoa tirar a própria vida, é porque algo no mundo espiritual, na vida dessa pessoa, aconteceu. Houve um afastamento na mente dele, na vida pessoal dele, da sua fé. E então, amado, aconteceu o quê? Tirou o capacete da justiça, que é a palavra de Deus. Quando ele tirou o capacete, o diabo veio e pegou-o de jeito. A única solução tua é morte. Ele vai caminhando sem força,